Olá, boa tarde. Mundo dos Crotos AP com mais um vídeo. Como adubar as suas plantas com eficiência. Qual a melhor forma de adubar suas plantas? Porque ela não vale somente para os crotos, vale para todo tipo de planta. Só passando aqui para mostrar um pouquinho dos crotos, que creio eu que vocês também esperam por vídeos novos, assim como a gente vem elaborando ideias para fazer novos vídeos, né? E nessa vez a gente vai falar sobre adubo, tão importante adubo, porque a adubagem, a adubação, melhor dizendo, ela é o que dá direção à planta no seu desenvolvimento, tanto para bom quanto para ruim. Por que tanto para ruim? Porque se você usar o adubo de forma inadequada, você pode até perder a planta. Como assim pode perder a planta? Eu adubo, por exemplo, minhas plantas com água diluída, ureia diluída em água e esterco de galinha. Estou aqui com as duas aqui, com as duas formas que eu uso para mostrar para vocês. E, e elas são duas formas muito excelentes para que as suas plantas tenham um desenvolvimento magnífico. Porém, se usar de forma desordenada, é igual um medicamento. Se você usar, ela tem a dosagem específica. É melhor errar para menos do que para mais, porque se você ultrapassar a dosagem indicada para a planta, você acaba matando ela. Eu, por exemplo, já perdi plantas por excesso de adubação. Já perdi já uma horta por excesso de adubação. Não porque eu não sabia a quantidade, foi porque eu quis aumentar para saber de que forma a planta se comportava. E evidentemente que a planta não aguenta, principalmente para as plantas que estão no sol. Eu vou mostrar aqui uma forma de você adubar suas plantas que é muito eficiente, principalmente para você que quer ganhar volume nas folhas, desenvolvimento das raízes, que ele é muito excelente. É uma das formas que os agricultores usam muito em hortas, né? Para o desenvolvimento no tamanho foliar, que é o uso da ureia. A ureia são esses granulados que parecem NPK. Ó, eles são igual um salzinho de banho. Ó, eles não podem ser jogados assim na planta, porque se você jogar ele assim na planta, digamos assim, espalhar aqui, ó, e você molhar, você tem uma perda pelo menos de uns 30 a 40% da ureia na planta. Porque a ureia, quando ela entra em contato com a água, ela volatiza. E se a água não for em quantidade suficiente, ela pode não entregar os nutrientes necessários para a planta se desenvolver da forma que ela deveria, com a ureia, né? Então ela não entrega tudo se a gente aduba dessa forma. Só estou dando um exemplo, né? Que não é assim que eu adubo. Alguns agricultores também usam dessa forma, porém, para eles usarem dessa forma, eles precisam de uma condição específica, de muita chuva. Por exemplo, se agora nesse momento fosse dar uma chuva, digamos, uma quantidade de um volume de 25 a 30% de chuva, que é uma chuva esperada praticamente por um mês todo, ela seria ideal. Eu colocasse ela ia dar super bem, a planta ia gostar muito, né? Então ela seria muito viável para a planta esse volume todo de chuva.
para esse tipo de adubação. Mas a ureia, ela se perde, né? Ela se dissipa. Ela volatiza, no caso, né? Então a gente tem uma perda muito grande. Para você não ter a perda da ureia, é necessário que você use ela de forma diluída em água. Aí o que que acontece? Para a quantidade de 20 litros de água, que é a quantidade que eu uso apenas uma colher dessas de sopa. Apenas uma colher dessa. Para toda essa quantidade de água. Aí você pensa, mas não é pouco. Ela é a quantidade necessária para que o seu adubo, entregue uma grande quantidade de nitrogênio para a planta necessária, sem perda de queimação de folha, ou de raiz. Você não vai ter nenhum tipo de dano na sua planta nessa quantidade. Aí, por exemplo, você, já que ela é boa, ela vai aumentar o tamanho das minhas folhas, vai aumentar a qualidade da minha planta. Bora colocar 2, 3, aí você está correndo o risco de perder sua planta. Por que eu digo que ela volatiza? Se você nunca viu a ureia diluída em água, olha lá, ela tá no fundo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou só movimentar a água aqui com a mão mesmo. Fazer aqui uma espécie de redemoinho na água. Ela só é necessário só do movimento da água em específico, e ela vai se dissipar na água, ela vai se misturar à água, né? Então ela já virou ureia diluída em água. Para essa quantidade, para uma colher de sopa, ela é necessária. Você pode jogar em todas as suas plantas, em torno de 500 ml de água em cada planta já é o suficiente. Ó, você pode olhar, você não encontra mais nenhum grão lá no fundo, nenhum, já se dispôs, sumiram. Já se fosse o NPK, que eu uso o NPK, mas quase que nunca uso o NPK, porque já o NPK ele tem que ser jogado ao redor do vaso. Você acaba abrindo as laterais do vaso e vai jogando pelos cantinhos do vaso numa quantidade pequena. No caso, aqui eu usei uma colher de sopa. Se fosse NPK, eu usaria a metade dessa quantidade, até um pouquinho menos da metade, para mim não ter perda na minha planta, não queimar, porque o NPK ele praticamente tem todos os nutrientes que a planta precisa. Não todos, mas os principais, que é nitrogênio, fósforo e cálcio, né? Que são os principais nutrientes que uma planta precisa para o seu desenvolvimento. Aí a segunda forma que eu uso é o esterco de galinha, que tem duas formas de usar. Tem a forma de jogar aos poucos, como se fosse um NPK. Olha aqui. Ele é aqui, ó. Ele é a cama de frango conhecida. Você pega ele e usa ele ao redor do vaso, né, das suas plantas. Uma quantidade pequena. Ó, eu peguei um punhado aqui, minúsculo aqui, ó. Joguei no cantinho do meu vaso. Aí você me pergunta, mas só isso? Só isso é o suficiente para um vaso dessa quantidade? Que aqui eu acho que ele deve ter em torno de... É um vaso de 3 litros, eu acho. 3 litros e meio, acho. Um vaso desse aqui. 3 litros a 4 litros um vaso desse. Então, a gente não vai usar uma quantidade alta para um vaso desse, porque aí a gente tem grande chance de perder a nossa planta. Por que eu falo isso? Eu já coloquei uma quantidade maior do que essa, um pouquinho a mais, assim, digamos assim. Um punhado de uma colher
em outra muda que eu plantei nesse vaso aqui, ó. Eu plantei nesse vaso aqui. A mesma planta que eu tirei, ela já estava enraizada, com um volume de raiz boa, e a planta já estava com um tamanho considerável, que eu tirei junto com essa mesma planta aqui para fazer, que tem aproximadamente 2 meses. Só que eu acabei perdendo ela pela quantidade maior do que necessária, né? Você pode ver que esses dois vasos, esse que eu tive a perda, ele é menor. Então, se eu usei um pouquinho maior, a quantidade um pouquinho maior nesse vaso menor, a água não conseguiu expulsar, porque o esterco de frango ele tem muitos sais das fezes das aves, né? Que no caso é o frango. Então, esses sais eles atingem a raiz da planta. E se você pegar uma colher de sal e jogar aqui numa planta dessa, você vai matar. E assim acontece com o esterco de frango. Você jogou praticamente uma colher de sal, porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele tem muito nutriente, muito mesmo. Ele tem mais NPK do que o esterco de boi, do que o de bode, do que qualquer outro, sabe? Então, por isso que ele é mais forte. Geralmente você vê nas floriculturas e nos gardens, eles usam esterco de frango, justamente por ele ter bastante nutriente, né? Só que, já que tem bastante, tem que ser usado de forma apropriada, né? Não pode ser em exagero. Aí o que aconteceu? A planta era essa aqui, ó. Acho eu que ela vai se salvar. Caiu todas as folhas, né? As folhas dela eram até aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Onde tem essas marcações. As folhas delas estavam igual essa, até embaixo. Que eu gosto das minhas plantas começarem o volume das folhas desde do começo do tronco, né? Então, caiu todas as folhas. Mas eu tô vendo aqui que já tem um broto aqui, ó. Agora, resta saber se ele vai conseguir desenvolver as folhas novamente. Porque, pelo que parece, não teve apodrecimento da raiz. Mas não tem nenhum surgimento da raiz pelo tempo que ele já está na água. Já deveria ter surgimento de raízes novas. É isso que não demonstra que a planta está saudável, mesmo na água. Porque ela absorveu uma quantidade muito grande de sais. Então ela não conseguiu expulsar. Mesmo eu troco essa água aqui. Que eu estou fazendo um enraizamento nesse jandaia aqui com água. Pode ver que a folha dele não tá nem murcha, nem nada. Ele tá para enraizar já. Ele tá em torno de uns 10 dias, né? Lá para 20 dias para frente ele começa a enraizar. E essa raiz não teve nenhum tipo de brotação nova, mas também não teve nenhum tipo de apodrecimento. A gente só vai saber daqui mais uma semana se ele vai ter uma forma de recuperação. Vai ter alguma forma de recuperação. O nitrogênio é primordial, né, para o crescimento das folhas, né? Então eu uso muito, é um dos principais adubos que eu uso, que é essa água é a ureia diluída em água, né? Perdão, que eu botei a mão aqui na frente da câmera. Perdão. Ah, tá. E quero nesse vídeo aqui agradecer a dica de alguns seguidores que me deram a dica lá para gravar de ó, tela de lado, né? No modo paisagem aqui, que eu tava acabando gravando o telefone de forma em pé, né? E também a gente aprende com nossos seguidores aí, assim como a gente acaba repassando algumas dicas, a gente acaba aprendendo. E é muito bom essa troca de informações. Sempre que um seguidor
me der alguma dica, uma informação, algum tipo de planta de espécie que eu possa estar vindo chamar com a identificação errada, vocês podem comentar aí e informar que a gente vai e altera a informação, né? Porque às vezes a gente conheceu dessa forma. Então, não sei se para minha região aqui, que é Macapá, todas as ideias são iguais em todo o Brasil, né? Mas acredito que sim, né? Então, aqui já na questão do esterco de frango, ele também pode ser diluído em água. Para essa quantidade, usamos também uma quantidade dessa. Seria isso aqui, ó. Eu ia jogar assim no balde aqui. Jogava ele no balde aqui e diluía o restante em 20 litros de água, que seria o balde cheio. Só que diferente da ureia, eu tenho que pegar essa quantidade de água aqui. Se eu quisesse, digamos que eu pegasse a água que está aqui cheia, aí eu pegasse uma quantidade dessa aqui de água para jogar na minha planta, assim, não daria certo. Estaria muito forte ainda. Eu teria que pegar a quantidade referente a 4 vezes isso aqui, ó. Então, eu ia pegar uma vasilha dessa aqui cheia, ia pegar 4 quantidades dessa aqui de água limpa, né? E diluir aqui essa quantidade que eu tirei daqui, nessas quatro quantidades de água, para poder você jogar na sua planta, para você não correr o risco de queimar. Por isso que eu estou dizendo que o adubo de cama de frango, de esterco de galinha, ele é muito forte. Ele contém muito NPK nele, muito NPK. É um NPK natural, né? Para quem não sabe, os NPK são esses que a gente compra nas casas agrícolas, né? Nos garden, onde floricultura, aonde vende, né? Os adubos, esses adubos químicos, eles são feitos justamente de pó de rocha, de fezes de animais, só que é de forma industrializada, né? Eles fazem os granulados e é feito justamente com com esses materiais, né? Então é o mesmo material, só que ele passa por um processo químico, ele fica todo bonitinho, não tem nenhum odor e tudo mais, para entregar um produto apresentável, né? É igual os medicamentos da farmácia, digamos que o medicamento quando ele é extraído de uma planta, ele passa por um processo de melhoramento, né? Na parte industrializada para poder chegar até as farmácias e ser vendida, né? Diferente da forma orgânica, né? Ele passa pela parte de industrialização. Aí assim acontece com as plantas. Vou mostrar aqui um pouquinho das plantas, né? As suas colorações aqui. Como vocês podem ver, minhas plantas elas não são queimadas, nem do sol, nem pelos adubos. Claro que aconteceu essa fatalidade aqui. Esse era um crotopetra também igual esse, por excesso de adubo. Quer dizer, a quantidade não foi tão grande, mas ela foi superior à quantidade de adubo, de terra que tinha dentro do vaso, né? Essa quantidade de terra aqui, ela deveria ter sido numa quantidade dessa, de 20 litros aí. Talvez a quantidade de adubo que eu usei, né? Acho que aguentaria tranquilo nesse Petra aqui, que tá bem maior. Ele aguentaria. Também porque é uma planta que já está com as folhas mais resistentes, devido a já ter mais tempo, né? Ser folhas mais velhas, digamos assim. Tudo isso também conta, né? Porque se uma folha nova recebe um adubo de quantidade maior, ele não resiste igual um aqui tem já mais tempo, já se adaptou ao sol, já tem situações também para planta aguentar a quantidade de adubo. Por exemplo, se eu tivesse uma dica aqui, por exemplo, se eu tivesse adubado aqui numa quantidade grande aqui, uma quantidade grande
Vou colocar como se aqui fosse NPK. Colocar assim uma mão cheia dessa aqui. Essa planta não aguentaria. Digamos que eu sem a informação e não soubesse a quantidade exata para adubar. Eu jogasse aqui na minha plantinha. Aqui. E quando fosse amanhã ou depois de amanhã, no dia subsequente, a minha planta tivesse com as folhas todas murchinhas, assim, daquela. O croto, ele, quando ele sente, ele fica assim com a folha. Ele fica com esse formato, ele não fica assim, pezinho, bonitinho. Ele, ele ficasse com as folhas murchas. O que eu faria, Railan? Existem 3 formas de você recuperar sua planta. Uma delas é você pegar a sua planta e afundar aqui dentro desse vaso aqui, ó. Deixar ele por alguns minutos, digamos que uns 10 minutos, que era para a planta dissipar o adubo dentro dessa água, que tem mais volume de água, e dissipava, aí a planta se recuperava. Caso ela não se recuperasse, tinha uma segunda forma. Você arrancar a planta de dentro do vaso, lavar ela e passar ela para um novo substrato. Seria a segunda forma de você salvar sua planta. Deixava ela ali numa água ali, ela se recuperando, se hidratando numa água limpa. Aí preparava um novo substrato e plantava ela. A terceira forma seria, se caso ela sentisse que caísse tudo, seria você cortar, né, o galho aqui, por exemplo, cortava aqui, porque como a planta já absorveu muitos sais, muitas informações, perdão, muitos nutrientes, a seiva da planta que vem até aqui tá cheia de adubo dentro dela, que ela absorveu pela raiz e veio até as folhas, né? A planta está cheia de nutrientes nocivos, digamos, excesso de adubo. Então você cortaria aqui, tiraria todas as folhas e faria esse tipo de procedimento aqui, para você recuperar a sua planta. É uma das formas. Aí a planta vai passar, digamos, pela uma UTI, que ela vai acabando se autocurando, né? Vai dissipar na água tudo que ela já tinha, expulsar por forma de fotossíntese também, né? Que é bem demorado, não é do dia para a noite, né? Que na verdade a fotossíntese é a forma de alimentação da planta, né? Que ela, como todo mundo sabe, né? Mas seria uma forma de você salvar sua planta, que essa já seria em últimos casos, você cortar todas as folhas, fazer uma poda radical aqui e deixar ela descansando em água, né? Porque a água é uma das principais formas de enraizamentos, né, que existe. Aí ela ia conseguir ganhar um volume, ia ganhar raízes novas e logo com o tempo alguns brotos. Quando você percebesse que ela já tinha se recuperado, você prepararia uma nova terra. Não usaria essa aqui mais que porque ainda tem adubo e com certeza, né? Ainda tem adubo, porque ela conseguiu causar danos nessa planta, né? A planta não suportou, então provavelmente. Claro que se, por exemplo, eu deixasse o vaso aí, digamos, por muito tempo, continuar irrigando ele, eu vou expulsando o adubo que tem nele e vai caindo como em qualquer outra planta, né? Que é como se fosse uma nova recarga de adubo que ele seria recolocado, né? Então ela expulsaria todos os sais que tem ali dentro e a planta a terra ficaria menos nutritiva, né? Com menos adubo e poderia ser plantada uma nova planta, né? Isso, claro, com o tempo, né? Não é pegar e usar logo ela, porque caso a gente use, corre ainda o risco de se perder a planta. E esse vídeo, creio que foi muito importante, não só para mim, ou para vocês também
é, saber a forma de adubar as plantas de vocês, porque existem vários adubos, além desses que eu falei, né? Tem o bocashi, tem, tem os outros estercos, tem aqui alguns industrializados, forte fruta, forte não sei lá o que também são adubos, né? Na verdade eles têm NPK, né? Esses adubos aí, né? Na maioria, né? Os orgânicos, mas existem vários orgânicos. Tem outro que eu uso aqui, um orgânico, que é o Biofest, é o Biochar. Ele é como se fosse não, eu tenho costume de dizer como se fosse. Ele é o açaí, o caroço do açaí, passado num processo de assado, no caso. Ele fica assado, aí depois ele é triturado e misturado à própria resina que ele expulsa durante o processo de torragem dele, né? E ele se torna um adubo muito rico, dando um grande fortalecimento, perdão, à terra, né? Você fortalece a sua terra, você enrica ela. Então, quando você usa o Biofest, você joga na sua planta. Era para eu ter colocado ele para mostrar aqui para vocês como que ele é. Eu jogasse aí na terra e depois eu usasse esse adubo ou esse, a minha planta receberia o percentual dele quase que máximo de nutrientes que o adubo pode entregar. Digamos que se esse adubo aqui ele me entrega 80%, eu conseguiria, só um exemplo, não estou dizendo que ele alcança isso, eu conseguiria alcançar quase que os 90% a mais, né? 90% a mais não, quase que os 90% do total, né? Só um exemplo, se esse aqui entrega 50%, eu conseguiria uns 70%, 80% do que o adubo pode me entregar. Ele se torna um receptador de adubo, né? Ele otimiza os adubos, então se torna bem mais interessante o adubo na planta com o Biofest. Eu não estou fazendo comercial dele não, só estou dizendo que ele é muito bom, porque ele conseguiu entregar um resultado bom na minha planta, né? Porque antes eu não usava ele. Aí eu experimentei o que ele poderia entregar. Ele seria como se fosse o carvão quebrado, você quebrasse o carvão, pilasse, né? E aquele, não a fumaça dele, mas o pó do carvão, ele, ele dissipado na planta. Porque se você pesquisar, você vai perceber que o carvão ele entrega minerais para a planta que agregam no desenvolvimento também da planta. Esse vídeo aqui, espero que tenha ajudado vocês a tirar algum tipo de dúvida. Se caso vocês se beneficiarem das informações, gostaria que vocês dessem a curtida de vocês. Se puderem me ajudar se inscrevendo, olha, sou grato de todo o coração, de verdade mesmo. Amo a cada seguidor aí que comenta. Eu fico muito feliz quando uma pessoa comenta na minha publicação, no meu vídeo aí, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, né? Nas nossas divulgações também, porque ela se torna uma divulgação mais visualizada, porque cada vez que tem visualização, o, o, o YouTube acaba indicando para outras pessoas que consomem o mesmo tipo de conteúdo que você, digamos.
para pessoas que gostam de plantas, né, que têm suas plantações, não somente plantas ornamentais, como plantas de cultivos alimentar também, porque a planta, as plantas envolvem uma grande gama, né, um grande leque, né, de bioespécies, né, vai desde as comestíveis às ornamentais. Mas eu já comecei a me prolongar aqui no vídeo, só mais uma vez agradecendo, e quem puder lá novamente se inscrever e curtir, serei de todo grato. Um beijo, um abraço para todos vocês, fique com Deus, e é isso.